Cordiais saudações, sejam bem-vindos ao Linha Frontal. Já havia sido dado alerta durante a campanha eleitoral. O deserto seria longo e dolorido caso o processo não fosse transparente. Houve relatos de fraude durante o escrutínio de 9 de outubro e começaram então a ser convocadas as manifestações. A coisa sobe de tom quando, na madrugada do dia 19 de outubro, em plena Avenida Joaquim Chissano, em Maputo, são assassinados Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do Podemos. Tudo indicava que as vítimas foram monitoradas pelos atiradores ao longo de uma noite de diversão e no recolher os jovens foram abordados por indivíduos até aqui sem rosto. 25 balas de AK-47 foram descarregadas sobre Elvino Dias e Paulo Guambe. De lá para cá não houve descanso no país. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, que reclama a vitória, encontra-se em parte incerta por razões de segurança, enquanto coordena uma série de ações das manifestações. O povo rebelou-se, as autoridades perderam o controle da situação e, segundo avançam algumas organizações, mais de 50 pessoas já perderam a vida por conta das ações desmedidas das autoridades. Em suma, o país está em alvoroço e nesta edição eu converso com Alcides de Amaral, que é jovem moçambicano, sociólogo, a residir a esta altura no Brasil. Saudações de Amaral. Como é que um sociólogo olharia para a atual situação de Moçambique? Olá, muito boa tarde, saudações aí, Gersildo, obrigado aí pelo convite e cumprimentar todos que nos ouvem. Eu tendo a ver esse problema em três vertentes, na verdade, né? Primeiro, uma vertente mais moralista e política, né? A outra vertente mais compreensiva e analítica, né? Essa vertente política, na verdade, imediatamente falando, tem uma postura de, muitas vezes, por condenação, né? De insatisfação, de não concordância com a própria manifestação, principalmente pela forma de mobilização e a forma de aderência, né? Esse tipo de mobilização, ela pressupõe necessariamente a destruição, pressupõe necessariamente a violência, pressupõe necessariamente tudo aquilo que nós achamos de ruim, né? Independente de que a gente fale que sejam manifestantes ou vândalos, independente disso, o próprio evento, a própria manifestação, a forma de mobilização já carrega consigo a potencialidade violenta e destrutiva, né? Essa é uma vertente política que eu tendo a discordar da própria manifestação. Agora, essa vertente analítica tem na verdade, dois níveis. O primeiro nível é do sentimento dos próprios manifestantes, do sentimento que leva à manifestação, que é legítima e compreensível, tendo em conta a situação econômica e social do país, né? O nível da exclusão social, o nível de desemprego, a insegurança dos jovens, os alunos, quando se formam, tem muita insegurança no mercado de emprego, e tudo mais que se agravou, né? A exclusão social que se agravou, principalmente nesses últimos 10 anos, ela condiciona esse tipo de emergência, esse tipo de sentimento, né? Porque as pessoas se sentem cansadas, as pessoas se sentem ofendidas, as pessoas se sentem não inclusas, então conseguem ver na manifestação ou na mobilização do Podemos e do Venâncio essa alternativa de poder desabafar, de poder tirar, de mostrar diretamente a insatisfação, né? Não necessariamente pela insatisfação pela Frelimo, não, mas a insatisfação pelo que a Frelimo condicionou, né? Porque se a Frelimo criasse condições de inclusão, criasse condições de desenvolvimento inclusivo no nosso país, de certeza que as pessoas não se manifestariam, né? Então tem essa vertente mais compreensiva. O outro nível é o nível do próprio mecanismo de aderência, né? As pessoas aderem no sentido de
de salvação, né? As pessoas procuram uma espécie de salvação, uma espécie de messias, onde são prometidos futuros melhores, onde são prometidos a terra prometida, onde são prometidos tudo aquilo que nesse momento parece se encontrar em escassez, né? Em escassez. Então, tudo isso ajuda a compreender no conjunto o próprio fenômeno Venâncio Mondlane, no próprio fenômeno da manifestação, né? No primeiro momento é isso. Ouvindo algumas motivações destas manifestações, é de que há nações que surgiram muito depois de Moçambique, entretanto estas são prósperas e não se explica que em 50 anos Moçambique esteja nesta situação. É legítima esta comparação ou nem por isso? Não, eu não acredito que faz algum sentido, porque os processos sociais, né, são completamente diferentes em diferentes nas sociedades, né? Os processos, cada país, cada sociedade tem seu processo social, né, característico, determinado pela sua própria história, determinado pela sua própria condição. Então, esse tipo de comparação, ela é compreensível na medida em que a gente procura sempre ter algum mecanismo de satisfação nossa mesmo, né? Por isso é compreensível. Entretanto, é preciso também ter em conta o contexto do país, né? O nosso país não tem a mesma história que da África do Sul, não tem a mesma história que o Brasil, não tem a mesma história que a China, não tem a mesma história que a Alemanha, nem a França, né? nem a Ruanda. Nosso país tem o seu próprio experimentou suas próprias experiências na história, né? Nós tivemos uma colonização para começar, o nosso país é um acontecimento recente, de 1975, né? Depois nós tivemos 10 anos de uma guerra, né? De uma guerra civil. Depois nós tivemos vários problemas econômicos a partir da década de 90. Então, todo esse contexto, toda essa história, todo esse processo, ela acaba trazendo algumas características particulares do nosso país, que não dá necessariamente para fazer comparações, né? Então, é nesse sentido que eu acho que não dá para fazer essa comparação. Cada país tem as suas características, e o nosso país tem uma característica de ser um acontecimento não só recente, mas também com vários problemas no seu curto processo histórico, né? Podemos falar de 50 anos da Frelimo, podemos falar de 40 anos, podemos falar de 30 anos. O grande problema é que nesses anos todos sempre tivemos problemas de ajustes sociais no nosso próprio tecido, né? No nosso próprio tecido social. Então, seria essa busca de melhoria e de articulação que seria necessário a gente pensar, não do ponto de vista de comparação, né? Mas do ponto de vista da própria nossa história, do ponto de vista da nossa própria experiência enquanto país, e a partir disso construirmos novas possibilidades, né? Como se fala agora, os filósofos têm falado de Moçambique, de uma terceira via, de uma terceira possibilidade, de uma nova construção do que seria o Moçambique, moçambicano, né? Então, é nesse sentido que faz sentido, que faria sentido, é nesse contexto que faria sentido nós pensarmos o nosso país, não do ponto de vista comparativo, mas do ponto de vista do próprio processo social do país. Alcides, esta revolução, estas manifestações surgem numa altura em que são anunciadas mais descobertas e exploração de recursos em Moçambique, perante ou em contrapartida, no prato dos moçambicanos não se passa nada. Até que ponto é que o advento dos recursos minerais pode estar a agudizar esta onda de manifestações? Eu tendo a acreditar que nem por isso, no sentido de... Isso pode fazer sentido do ponto de vista do tipo de mobilização que se faz, né?
a mobilização que se tem feito para que as pessoas aderem às manifestações evocam muito essa questão dos recursos naturais, evocam muito essa questão dos problemas políticos, sociais e políticos do país, né? Evocam a vulnerabilidade das pessoas e do próprio país. Agora, o problema, do meu ponto de vista, é mais político, né? É mais político. Exato. Político no sentido mais vasto. É mais a forma que nós nos articulamos politicamente, né? O que no fundo as pessoas pedem, os manifestantes pedem, as pessoas no geral, os moçambicanos pedem, é a consagração ou a efetividade do nosso acordo político, né? O que as pessoas pedem é clareza, é transparência, é presença. O que as pessoas pedem quer dizer, o que as pessoas pedem relações políticas que durante todo o tempo, durante muito tempo, a própria Frelimo recusou-se. Né? As pessoas pedem uma mudança de cultura política, né? Uma mudança em que os líderes estejam presentes, os líderes apresentem propostas, os líderes façam-se presentes no espaço público, né? Na esfera pública. O que acontece é que as formas de alavanca, a forma de progressão na carreira política no nosso país, ela é muito fechada, ela é muito vamos lá, como posso dizer, ela é muito limitada em grupos, né? Ela é muito limitada em grupos e não há abertura para o diálogo, não há abertura de articulação, não há abertura de uma conversa franca, né? Então, o problema não são os recursos que o país tem. O problema está na clareza, na transparência que o governo poderia na transparência que falta no governo para poder dar a informação necessária, né? O nosso país tem os nossos governantes, principalmente, têm essa dificuldade de se aproximar, de falar, de dar informes de acordo com aquilo que as pessoas esperam, né? Então as pessoas se sentem muito desamparadas, as pessoas se sentem afastadas daquelas pessoas que de certa forma teriam como sua função estar próximas delas, né? Então há terrorismo no norte do país, né? Há terrorismo do norte do país, já existe um fechamento do governo que não consegue explicar o que está acontecendo, não consegue dar conta das pessoas do que está acontecendo, né? As pessoas encontram relatos de dia a dia, com familiares e amigos, que é um grande problema, né? Convida-se tropas para poder ajudar no combate ao terrorismo, mas sem esclarecer de onde é que veio, qual é a estratégia, qual é a discussão política que se tem. Então, do ponto de vista mais geral, as pessoas reclamam mais por ausência de política, né, do que outra coisa, né? Não muito do recurso. Os recursos são consequências. A ideia do recurso aparece como justificativa para a manifestação, para a motivação da manifestação. Mas, no geral, o que as pessoas pedem é política, é uma forma, pedem uma liderança que se paute pela cultura política de diálogo, de aproximação democrática, né? De deliberação, uma política que obriga que os líderes se apresentem, né? Que os líderes deixam a discussão em dia, né? Então, tudo isso o que se foi agravando durante esses últimos anos, né? Principalmente esses últimos 10 anos foi o mais desastroso, do meu ponto de vista, tudo isso acaba cansando as pessoas, né? Então as pessoas procuram alguma alternativa, independentemente do que significaria essa alternativa, né? Então as pessoas imaginam, as pessoas acreditam, as pessoas delegam, né? Uma questão mais messiânica, mais de fé, mais de crença de um futuro do que necessariamente a compreensão dos fatos, né?
é essa esperança no futuro a partir da condição social de vulnerabilidade que foi colocado nesses últimos 10 anos, principalmente, né? Que se agravou nesses últimos 10 anos. Alcides, a situação no país está complicada. O candidato presidencial Venâncio Mondlane afastou-se da aparição pública, pelo menos física, e passou, a partir de parte incerta, a coordenar todas as nuances destas manifestações. As autoridades estão na situação em que estão. Como é que olha para isto? As nossas autoridades perderam o controlo? Não, eu tendo a compreender também de diferentes formas, né? Primeiro tem a estratégia de mobilização, que é as redes sociais, né? As redes sociais de todo o mundo passou a ser um veículo privilegiado de mobilização, como essas que ocorreram no país, né? Então, os celulares, os computadores, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles passaram uma ferramenta de mobilização, né? Então, independente se a verdade eleitoral, independente do resultado, que poderia ser uma verdade que garantiria, por exemplo, o que se chama de verdade eleitoral, né? Mas as pessoas já estão mobilizadas nesse sentido. Então a verdade quer dizer apenas aquilo que as pessoas acreditam que é, né? Então, tudo isso acaba dando sentido ao que acontece no país, né? O que acontece também tem a ver com o próprio contexto atual do mundo, né? O próprio contexto atual do mundo. Infelizmente, a articulação política internacional, feliz ou infelizmente, a articulação política internacional de Venâncio, do meu ponto de vista, infelizmente, a articulação política de Venâncio, ela é simpatizante do que no mundo se chama a extrema-direita, né? A extrema-direita é de características evangélicas. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o Bolsonaro, a extrema-direita bolsonarista e evangélica, que tem muito essa tendência, né? Nos Estados Unidos temos Trump. Então, há um movimento internacional em que o próprio Venâncio se encontra articulado politicamente, né? Então, eu acho que são vários fatores. Tem esses fatores locais, locais, nacionais, das condições práticas da vida das pessoas, né? E que se mobilizadas por dar necessariamente nisso. Depois tem essa questão da extrema-direita internacional, que vai cada vez mais se internacionalizando, né? Depois tem essa questão também da primazia das redes sociais como veículo de mobilização, né? Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, hoje a discussão, uma das discussões mais fortes aqui é a regularização das redes sociais, né? Exatamente pelas consequências que isso tem trazido. Então, esse tipo de mobilização são benéficas no sentido de que chega mais rápido, mas também podem ser maléficas no sentido de que chama mais a possibilidade de destruição do que outra coisa, né? Então, como eu consigo ver é mais nesse sentido mesmo, né? Primeiro, pelas condições práticas da vida das pessoas, que é de exclusão, que é de insuficiência, que é de falta de amparo político, né? Segundo, pela estratégia de mobilização através das redes sociais, que é comum nesse tipo de mobilização. O terceiro tem a ver com essa articulação internacional da extrema-direita que o próprio Venâncio se encontra internacionalmente veiculado, né? Então, não sei se deu para responder a sua questão. Moçambique realizou as suas eleições no dia 9 de outubro. De 9 de outubro para cá, vários foram os países que já realizaram as suas eleições. Os vencedores são conhecidos, outros até já tomaram posse, enquanto Moçambique espera ou aguarda por uma validação parte do Conselho Constitucional. Como olha para esta inércia parte do Conselho Constitucional? Cortou aqui, não consegui entender bem, Jesus, desculpa.
Não, queria apenas o seu olhar em volta desta inércia parte do Conselho Constitucional em divulgar os resultados. Será aqui algum interesse político ou uma postura meramente técnica, como se tem dito? O meu olhar é político. É político, porque, infelizmente, o nosso país construiu essa desconfiança que lhe permite e não permite ver os processos mais técnicos, né? Os processos mais técnicos. Então, tudo passa a ser uma avaliação do ponto de vista político. De fato, no meu ponto de vista, né? É uma questão mais política, dos interesses políticos de cada uma das partes, né? Eu estou muito ansioso e curioso em saber como é que isso vai funcionar. Independente do resultado, o que vai estar em vigor, o que vai estar na cara, na verdade, é a nossa própria incapacidade política de articulação, né? Independente se possa ser uma anulação das eleições ou declaração unilateral de algum vencedor, independente do que seja o desfecho final, independente que seja o desfecho, o que vai estar evidente, na verdade, é essa dificuldade nossa de podermos nos articular politicamente, né? Por isso eu concordo muito com o movimento de alguns acadêmicos, de alguns intelectuais moçambicanos que estão organizando aí uma conferência, estão consolidando passo a passo para a consolidação de uma... Estão organizando, né? Estão no processo de organização de uma conferência nacional para pensar Moçambique, porque de fato o que está em causa aqui é a questão de Moçambique, é a questão de como é que nós nos constituímos politicamente. E a resposta para essa questão não é imediata, não é só o Conselho Constitucional, né? A resposta para essa pergunta requer uma reflexão mais abrangente, mais coletiva, para pensar alternativas duráveis para que essas coisas não voltem a acontecer ou sejam inviáveis ou sejam inviabilizadas cada vez mais esse tipo de acontecimento, né? Então, independente do resultado, da resposta que as pessoas querem ter imediatamente, né? Mas nós precisamos ainda mais pensar cada vez mais a própria condição do nosso país, a própria articulação política que nós queremos construir no país. Então, essa busca, na verdade, é que leva tempo, é que vai ter que levar tempo, é que vai ter que levar mais discussões, né, mais encontros e de diferentes forças políticas, de diferentes atores políticos, de diferentes segmentos da sociedade, para podermos pensar o que é Moçambique. Então, nosso problema não é técnico, na verdade, nosso problema é político. Nosso problema é como é que nós nos relacionamos politicamente, né? Em questões simples na vida, né? Uma discussão simples entre dois amigos, né? A dificuldade de entender o outro é difícil, né? A dificuldade de entender o outro é difícil. É muito fácil, por exemplo, é muito frequente eu acompanhar você emitir uma opinião e essa opinião ser vista como ofensa, ser vista como algo a destruir, ser vista como uma opinião de um inimigo, alguém que não faz parte, né? Então, nosso país e nossa sociedade desenvolveu essa cultura de fechamento, né? De fechamento político, né? Tudo aquilo que eu não concordo tem algum interesse obscuro, tudo aquilo que eu não concordo é proferido por alguém que é necessário combater, não pode existir, tudo aquilo que o outro fale e eu não me reveja naquilo naquilo que está sendo falado, tem que ser vista como manifestação de um inimigo, né? Tem que ser vista como alguém que quer colocar em causa a nossa própria crença, né? Então, essa dificuldade que nós temos até nas condições mais práticas, mais cotidianas do nosso país, é mais político do que outra coisa, né? Então, a construção política nossa vai depender de todos nós, não de um Conselho Constitucional, né? Não de Venâncio Mondlane, não de Chapo ou Filipe Nunes ou Lutero Simão, mas vai ter que ser uma construção coletiva no sentido de construir algo durável, porque já era sem tempo. Nosso país sempre passou em processos
desse tipo de processos imediatos, né, de reação, né, de reação imediata a alguma manifestação, né, a tendência nossa de acomodar o diferente, né, a tendência nossa de acomodar aquilo que nos causaria problema, né, ela acaba fazendo parte da nossa própria história. O que a gente tem que procurar agora, muito mais do que uma decisão do Conselho Constitucional, é buscar formas duráveis de convivência política, né? É buscar formas que tornam inviáveis a necessidade ou acontecimentos dessa natureza, né? É preciso apostar mais na prevenção. E essa forma essa aposta vai depender mais da nossa própria capacidade de dialogar, da nossa própria capacidade de construirmos coletivamente. Porque o que acontece é que o coletivo vai se cada vez mais se fragmentando, né? Cria-se um ambiente de antipolítica, um ambiente de averso à convivência civil sã, né? Também no sentido de que você tem que ser destruído, qualquer opinião diferente tem que ser vista como sendo inimiga, como sendo destruição. Tem aí o caso do escritor Mia Couto, por exemplo, que foi para mim emblemática, né? O que era suposto que acontecesse é que os próprios colegas do campo, né, os próprios editores, escritores se solidarizassem da humilhação pública que é feito ao seu par, ao seu par, né? Essa humilhação política devia ser o normal numa sociedade saudável, seria a solidariedade com Mia Couto. Por quê? Porque solidarizar-se não quer dizer concordar. É que as pessoas confundem. Solidarizar-se quer dizer que não concordo, mas não vou deixar que isso aconteça com essa pessoa, com esse meu par, com esse meu concidadão. Né? Então, solidarizar-se quer dizer evitar, não fomentar aquilo que seria injusto até para mim próprio, né? A ideia de humilhação pública, né, que se constrói muito em Moçambique, tem essa raiz mesmo na nossa história. Né? Quando a Frelimo ganha a independência, a ideia de humilhação pública era o prato do dia, né? Era a forma de fazer política. E essa coisa, independente se é Venâncio ou não, se é oposição ou não, essa coisa está entre nós. Né? Nós não conseguimos nos solidarizar uns com os outros, né? Então, nós queremos destruir, queremos fechar, queremos criar fronteiras. Quem não está comigo está contra nós. Então, é mais político do que outra coisa. Então, essa construção política que a gente precisa. Estás no Brasil, é verdade que recebes as notícias sobre Moçambique, no calor em que recebes, mas como é que a comunidade moçambicana residente no Brasil olha para o país? De fora, como é que olha para o país? É do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito. A cultura é a mesma, né? A cultura é a mesma. Quem não concorda é inimigo, ou quem discorda com o procedimento é inimigo, é alguém que tem que ser destruído. O que afeta, isso é importante, porque as pessoas têm dito o que você pensa assim porque você não vive o que está acontecendo no país, porque você está fora do país. Que é curioso, que é compreensível na medida assim, quando eu estou fora do país, tenho mais condições de estar à vontade de falar certas coisas, né? Entretanto, ela é curiosa porque não se dá conta, por exemplo, de que a própria mobilização para as manifestações não ocorre no país, ocorre fora do país. Né? A pessoa que mobiliza a manifestação não está no país. Né? Então, esse discurso é um pouco curioso, até porque as pessoas também aqui sentem, as pessoas, principalmente os estudantes da universidade onde eu estou, que é a Unilab, eles manifestaram-se em quase em todo o país, quase em todo o canto aqui do Brasil, onde tem uma boa comunidade moçambicana, eles também aderiram
aderir à manifestação. E como é que tem sido a vossa relação com a embaixada nesta altura? Como é que tem sido a vossa relação com a embaixada? Há aqui alguma ligação? Há aqui algum feedback? Qual tem sido o contacto com a embaixada de Moçambique no Brasil? Até onde eu saiba, é cordial, né? Nada de nenhum excesso, também porque é difícil ter esses excessos, porque estamos no país dos outros, né? Então, mas as pessoas manifestaram-se em frente da embaixada, as pessoas manifestaram-se nas ruas, com acompanhamento policial das cidades. Então, as manifestações necessariamente foram pacíficas, né? Então, pelo que eu saiba, a embaixada não teve nenhuma resposta agressiva, não teve nenhuma resposta de condenação, não. Os estudantes manifestaram-se até onde for possível. Existem relatos de alguns estudantes contando que foram impedidos, que foram inibidos a manifestar-se, mas eu acredito que são informações muito isoladas, porque no geral, pelo menos aqui onde eu estou, né, no geral ocorreram manifestações de forma ordeira, com acompanhamento policial, tudo nos conforme, sem nenhuma intromissão da embaixada, né? Alcide, estamos quase no fecho, mas que soluções concretas é que este jovem sociólogo, que contributo é que este jovem sociólogo daria em busca de soluções para o país? Qual é o porto seguro? Essa pergunta é um pouco mais complicada, porque a solução imediata é que tem que se resolver politicamente, né? Tem que se resolver politicamente, o Conselho Constitucional tem que decidir. Essa é uma solução imediata. É o que as pessoas querem, é o que as pessoas precisam, independente de qual seja. Aí também o problema é outro, não sabemos qual é o tipo de solução que vai se adotar e quais seriam as reações possíveis, né? Então, essa é uma solução mais imediata. Depois tem outras soluções que eu acho que foram importantes, que é a abertura para o diálogo. Infelizmente, o Venâncio não apareceu, mas essa necessidade de dialogar tem que ser frequente, tem que ser permanente, até porque como nós acreditamos como moçambicanos, esse é o que nos caracteriza, né? As nossas desavenças políticas, nós encontramos a solução no diálogo. Só que esse diálogo é preciso olhar-se com atenção, de modo que o diálogo não seja o que sempre foi no nosso país, que não consiste em procurar, o diálogo que significa apenas acomodar adversários políticos, acomodar opiniões diversas políticas, acomodar, né? Mas diálogo no sentido de procurar articulações coletivas de modo a encontrar uma solução que se quer durável, que se quer articulada, né? Essa também seria uma solução imediata. Outra solução que acho que é mais salutar e é mais importante é isso que os acadêmicos e intelectuais estão fazendo, que é criar condições processuais que levem até uma organização de uma conferência internacional, uma conferência nacional com vários setores da sociedade, vários atores políticos, que vise pensar o país, porque o país é muito recente, né? O país ainda tem desafios de um país recente, e é perigoso você achar que já sabe de tudo, né? Por causa dessa pequena história que a gente tem. Então, pensar o país é sempre a melhor solução possível para um contexto moçambicano, né? Para a busca de uma coisa que se quer mais consolidada, mais efetiva, mais duradoura, né? E que vai de acordo com aquilo que as pessoas pensam, que as pessoas querem. As pessoas querem liberdade de escolha, querem respeito, querem transparência, querem aproximação, querem tudo isso. Essa seria uma outra solução. A outra seria que o Venâncio ponderasse um pouco nas suas mobilizações, né? Para evitar excessos, né? E isso já faz parte da própria característica moral de quem mobiliza. Quer dizer, ponderar no sentido de orientar cada vez mais
para evitar excessos, para evitar aquilo que vai destruir apenas com a ansiedade de construir. E de abandonarmos esses discursos muito simplistas e radicais de que é preciso destruir tudo, paralisar tudo para poder construir um novo país. Não, isso não é verdade. Isso é religioso, isso tem a ver com fé, tem a ver com perspectivas messiânicas, né? O que não se pode, um país pouco construído não tem muita coisa a destruir, né? O limite disso é só fazer desaparecer, né? Se você destrui uma coisa que ainda está em construção, você faz desaparecer. Então é preciso ponderar um pouco esse tipo de mobilização e procurar-se um meio termo. Nem fala-se agora das pessoas não festejarem o Natal, o Ano Novo, porque estão a ideia de consertar esse país, então as pessoas não podem festejar, que para mim é um absurdo. Né? É absurdo. 2 dias que as pessoas podem ter de se manifestar, de se conviver como seres humanos, né? Um dia de família. Não faz sentido você querer mobilizar as pessoas para que não festejem. Né? Para mim são excessos que não ajudam muita coisa. A outra coisa é que tem que ter um objetivo claro da própria manifestação. O que me parece é que a manifestação, a forma de mobilização, como falei no início, não tem um objetivo claro, não tem uma estratégia clara. É mais uma manifestação de insatisfação, simplesmente. Então eu pergunto, e se não acontecer o que se espera, né, se o Conselho Constitucional decidir, por exemplo, que Chapo vence a eleição, o que vai acontecer? Qual é a ideia? Qual é a estratégia? Né? Então, tem que ter um objetivo claro que eu ainda não sei bem qual é. Qual é o destino final? Nem falar de reposição de verdade eleitoral é muito vago, é muito amplo, né? Porque a ideia de verdade, ela só já é problemática. Verdade a partir de quê? A partir de se a verdade não for aquilo que as pessoas acreditam que é verdade, o que vai acontecer? Né? Então, tem esses elementos que eu acho que é preciso ter em conta assim imediatamente, mas também pensando sempre a algo mais futuro, mais permanente, né? Que o nosso país precisa, que é, na verdade, essa conferência nacional que esses intelectuais e acadêmicos estão organizando, né? Com o apoio de todos nós. Estamos a falar de soluções que devem ser levadas a cabo por um governo que está à porta de saída e soluções para um problema tão delicado. Como é que olha para os timings? Portanto, busca de soluções versus o período que este governo tem para permanecer no poder. Não percebi a última parte. Este governo está prestes a sair. Vai a tempo de resolver um problema tão delicado como este? Eu vejo que é a pior forma de terminar um mandato, né? É a pior forma. É muito triste quando o mandato termina dessa forma. Não é nada orgulhoso. Né? Não sei qual é o sentimento do presidente, mas não é nada orgulhoso. Não vejo qual é a possibilidade de um orgulho, de um dever cumprido. Porque quando você termina um mandato, termina uma jornada com problemas notáveis, com problemas reais, né? Passa a ser automaticamente um mandato sem novidade, sem nenhum legado, né? Infelizmente, a saída, o fim desse mandato é um fim que reflete, na verdade, o processo todo desta tomada de posse, né? Nós vimos um governo sem iniciativa, sem uma política clara que a gente pudesse definir, que a gente pudesse apreciar, que a gente pudesse comentar, né? Fazendo uma pequena comparação, por exemplo, com o mandato anterior, o presidente anterior, o Armando Guebuza, por exemplo, né? Ele tinha políticas que você podia discutir, né? Aliás, o distrito como polo de desenvolvimento. Então, tinha a perspectiva política e o projeto político que a gente podia discutir, que a gente podia contribuir.
o que aconteceu nesses últimos 10 anos, não tivemos nenhuma política, nenhum projeto político, nenhum programa político que a gente pudesse discutir, a gente pudesse contribuir, a gente pudesse criticar, a gente pudesse participar, né? Então, praticamente foi um governo, né? Foi um governo parado, um governo sem iniciativa, um governo limitado, né? Em pautas muito gerais, muitas das vezes problemáticas, né? Como a ideia de dívida oculta, a ideia de paz, né? Todos essas pautas que não afetam o dia a dia das pessoas, né? Não afeta não afeta o que as pessoas anseiam para elas próprias, né? Por isso deu no que deu. Então as pessoas cansaram, as pessoas demonstraram que foram os últimos 10 anos de muita injustiça, os últimos 10 anos de falta de criatividade, os últimos 10 anos de muita desigualdade e de exibição pública de bens, uns 10 anos de muita exclusão social, uns 10 anos de falta de esperança dos estudantes, né? Eu vejo, por exemplo, as graduações, as cerimônias de graduação, os estudantes gritaram o nome de Venâncio, que é compreensível, porque as pessoas não conseguem enxergar qual é a sua saída, onde é que vai chegar com o seu próprio diploma. Então, o governo termina do jeito como o mandato vai estar terminando do jeito como foi construído, né? Do jeito como foi construído, da pior forma possível. Alcides, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. É o ponto final do Linha Frontal. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro, nova oportunidade. Até lá.